quantos milhões de reais já passaram pela sua mão no contexto energia solar? Eu sou muito pragmático nas minhas coisas, então eu às vezes me recuso a trabalhar com números que, digamos, eu não me apropriei, mas é fato que eu tive envolvimento direto no que cabia a mim como gestor e não como dono, né? Uns 2 bilhões de reais, provavelmente. E o que nós vivemos, né, particularmente na Soul Energy, não tem MBA no mundo que nos traga o aprendizado, né, do que foi feito ali. Seja bem-vindo ao Energizei Cash, o podcast que veio para energizar você e os seus negócios de energia solar, batendo um papo sobre o mundo das energias renováveis. Esse episódio é patrocinado pela Soul Energy, maior distribuidora de equipamentos fotovoltaicos do Norte e Nordeste. Fala, integrador! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso podcast. Eu me chamo Pedro Vasconcelos, sou o host do Energizei Cash e hoje nós vamos falar sobre o tema persuasão. Como você pode persuadir o seu cliente de energia solar a comprar mais de você e melhor. Esse podcast, como você já sabe, é incentivado, apoiado e patrocinado pelos nossos amigos da Soul Energy, eles que são um dos maiores distribuidores de equipamentos fotovoltaicos do Brasil, maior do Norte e Nordeste. E se você ainda não conhece, não deixa de visitar o site deles, porque todo mês tem uma sacada, uma promoção, uma ação especial. Eu aposto que se tu for lá agora, tu vai encontrar algo muito bom para o teu negócio aí no dia a dia. E hoje, meus amigos, nós temos aqui um dos caras que eu mais admiro, que já passou, que deixa uma marca assim tão forte no mercado de energia solar, que é difícil você não conhecer ele. Estou aqui com meu amigo Igor Batista. Igor, seja muito bem-vindo. Espero que hoje seja um papo que a gente saia daqui uns 50% melhor do que o que a gente entrou. Para mim, isso já faz total sentido, porque quando você fez o convite, graças a Deus eu tenho estado com a agenda bem corrida depois que retornei a nosso Ceará. E para mim isso foi prioridade. Aí eu já não marquei nada no período da tarde, porque tanto gosto muito de você, você sabe disso, quanto assisto o podcast, adoro os cortes, são muito bem feitos. E eu tinha esses sonhos, quando eu voltar para o Ceará, ainda vou lá participar do podcast do Pedro e hoje estou aqui. Então, que massa, cara. Então, sinal que se você já veio com essa sede, vai sair coisa boa daqui. A gente já estava fazendo, inclusive, o esquenta agora há pouco, falando dessa temática persuasão. Mas talvez o ouvinte esteja se perguntando, quem é esse cara para falar de persuasão? Queria que tu contasse um pouquinho da tua história, mesmo antes da energia solar. Por que o Igor é um cara que manja de neurovendas, essa coisa que envolve ali o cérebro do nosso cliente final, como que a gente brinca com isso? Certo. Então, eu comecei há 16 anos, foi, né, em março de 2007, foi o ano que a minha filha nasceu. Eu comecei na área de vendas. Eu vim da sala de aula, a minha formação, diferente de vários dos nossos amigos que são engenheiros, né? A minha formação é em ciências biológicas, eu sou daqui da Universidade Federal do Ceará, adorava a área, estudava neurofisiologia, o meu trabalho de conclusão de curso, inclusive, foi com neurofarmacologia, então é uma área que eu adorava, e a minha ideia era fazer mestrado, doutorado, ser professor da universidade, como foi meu pai, como foi, graças a Deus está vivo, né? Mas como foi no período em que trabalhava ainda. O que aconteceu foi que eu, né, acredito muito em Deus e acredito que Ele está sempre nos direcionando para o melhor dessa vida, né? Nos conhecendo mais do que a nós mesmos. A gente diz, a gente quer conhecer o produto, lê o manual, né? Você tem que conversar com quem nos criou, né? E aí o que aconteceu foi que certa feita eu recebi uma ligação de uma editora dizendo assim, olha, nós estamos procurando uma pessoa que já foi professor, que é para se comunicar com professores, chegou a nós o seu currículo, sabemos que você não era professor da área que a gente busca, mas vimos que você fala inglês, que eu tinha morado na Inglaterra um tempo, e foi aí, cara, que tudo começou. Eu nunca imaginei, a minha esposa grávida disse, nossa, mas que coisa, ser vendedor nunca pensei não, mas talvez eu tenha jeito, porque eu achava que eu deveria ter ido para o direito, que era muito argumentativo, gostava de falar,
coordenadora do curso de biologia disse, menino, pelo amor de Deus, você está no curso errado, sai daqui, vai para o direito. Mas era isso, acho que Deus já me preparava para, você vai ajudar muita gente vendendo coisas, produtos, serviços, que essa é a definição, né? Aproveito para mandar um abraço para o meu amigo Délio Pinheiro, que é um grande consultor e fez inclusive um trabalho brilhante lá na Soul, né? E o Délio me ensinou o seguinte, que vender é ajudar pessoas a conseguirem o que querem ou precisam em troca de alguma coisa. Às vezes é uma permuta, às vezes é um escambo e às vezes é dinheiro. Então, quando a gente compreende isso, a gente entende que a gente precisa fazer dinheiro, porque não só fazer dinheiro, mas ter lucro, porque lucro é questão de sobrevivência, não é luxo. As ONGs têm lucro, só não distribuem. Lucro é questão de sobrevivência. Mas que a coisa mais importante é que o cliente tenha sucesso com aquilo, né? E aí é a ética do vendedor. Eu só vendo para quem eu acredito, baseado em argumentos técnicos, que precisa, né? Por quê? Porque no longo prazo isso vai fazer minha empresa prosperar, né? Nunca eu vou conseguir sustentar a satisfação de um cliente quando ele compra por impulso sem necessidade, né? Aliás, para os amigos que trabalham com softwares, a gente estava falando um pouco sobre isso, é o maior motivo de churn, né? De desistência, de cancelamento de software, é isso. As pessoas compram que na realidade não precisavam, né? Às vezes ela foi tão ali emocionalmente envolvida, tomou a atitude de comprar, quando se deu conta que não precisava, ela dá o churn, que no caso é sair fora, né? Então, cancelar. Parabéns para o vendedor que conseguiu ser persuasivo o suficiente, mas que pena para o customer success, né? Para o setor de sucesso do cliente que não consegue segurar, e ninguém consegue mesmo. É igual querer segurar num casamento, um casamento onde uma ou duas pessoas não são felizes. Sim. Como é que você vai conseguir sustentar um relacionamento desse? Porque o cara era bom de chaveco, que a moça era boa de chaveco, aí conseguiu conquistar ali aquela pessoa. Mas não tem sustentação, né? E aí veio o convite para ser vendedor, teve ali a primeira experiência. Perdão. Tu já trouxe da faculdade um pouquinho dessa noção da neurovendas. Sim. E foi convidado a aplicar num mercado que tu nem sonhava que talvez iria pisar um dia. E aí olha como foi, né? Aí eu fiquei 8 anos nessa empresa, aí tive a oportunidade de fazer um MBA, que para mim foi um ganho enorme. Assim como deve ser para vocês engenheiros também, porque uma vez que a gente não estuda administração de negócios, economia aplicada, finanças corporativas, custos, gestão de custos, né? Qualidade, que a gente estuda num MBA em gestão, um bom, né? Para mim foi um ganho enorme. Então aprendi a ler uma DRE, a entender basicamente o que é um balanço patrimonial, aprender coisas de marketing que eu nunca imaginei que existissem, entendeu? Contabilidade para executivos, né? Isso foi muito bom. Mas só há uns 6 anos atrás, 6, 7 anos, o meu irmão, que tem uma consultoria há muitos anos, é meu irmão mais velho, ele disse assim, cara, tu já ouviu falar nessa área aqui? Aí mandou neuromarketing. Na hora que eu li, eu já mais ou menos entendi o que é que queria dizer. Rapaz, esse negócio deve ser massa demais. E aí, era uma faculdade na Flórida, né? Mas apesar de estar na Flórida, de ser internacional, ela tem várias línguas, que atende propósito de realmente atender pessoas à distância. E aí oferecia esse curso. E aí tanto ele quanto eu, nós fizemos o mestrado lá. Mas eu já estava num período muito conturbado, de excesso de coisas, então eu concluí as cadeiras, mas não quis defender, né, a dissertação, e acabei ficando só como especialista. Até nisso eu reproduzi as coisas do meu pai. O papai é do mesmo jeito. Ficou com o aprendizado, mas não ficou com o papel. É igual, né? O meu irmão fez um PhD e eu fiquei... nesse ponto eu sou muito prático. Eu realmente não ligo para o canudo, eu ligo para o conhecimento. Mas aí, o que foi que eu tirei? Porque... Aí só uma curiosidade para os colegas, né? Quando a gente fala de neuromarketing, é algo que brilha os olhos. Você vai pegar o famoso livrinho amarelo do Martin Lindstrom, e aí a sugestão, né, de consulta para as pessoas, que é Biology, a lógica do consumo em português.
subtítulo, porque tem buy de to buy, né, de comprar. Biology, a lógica do consumo. E aí o Lindstrom vai falar sobre vários conceitos massa de neurociência aplicada, de psicologia aplicada. E aí a gente vai entender que no dia a dia não é fácil estudar sobre isso. Né? Por exemplo, você tem um site de um integrador e o integrador, cara, eu queria fazer uma análise aqui de usabilidade desse site, mas baseada em neurométricas. Ou seja, a resposta galvânica da pele, que é para medir sudorese, se a pessoa está mais ou menos excitada não sexualmente, né? Mas de excitação fisiológica, mais ativada, né? Dilatação de pupila ou contração também é uma reação, porque isso tudo é regido pelo sistema nervoso parasimpático. Desculpa, regido pelo sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático, ou seja, a gente não controla isso. Então são respostas fisiológicas, né, que nós damos sem controle cognitivo. E isso aumento da frequência cardíaca, aumento da frequência respiratória, né, aí sudorese, dilatação de pupila e todas as respostas que possam ser captadas por um EEG, que é um eletroencefalograma, uma ressonância magnética funcional, etc. Então são vários testes que você pode fazer em laboratório ou no ambiente controlado para medir a resposta fisiológica e emocional da pessoa diante de uma peça de marketing, de um website, do cheiro de uma fragrância, e aí com mais 1 bilhão de estudos que podem ser feitos para medir, por exemplo, quantas pessoas conseguem memorizar de atributos de um produto se o ambiente tiver música, sem música, com cheiro, sem cheiro. E aí você vai fazendo esses cruzamentos todos. Isso é muito caro, isso não é para qualquer mortal como nós, isso é coisa para nível de grandes players, P&G, Nestlé, Coca, Nike, são empresas que investem muitíssimo nisso. Grupo Meta nem se fala. Não é à toa os desenvolvimentos das redes sociais, completamente desenvolvidas, sabendo disso, de liberação de dopamina, testando respostas fisiológicas para ver. Tudo começou, acho, até com aquele joguinho, lembra aquele coloridinho lá, que eu esqueci o nome agora? Que através desse joguinho os caras iam medindo. Você ia vendo a resposta do corpo da pessoa. Os caras usando o eletroencefalograma, vendo os picos dopaminérgicos, né? Por conta de frequência de onda, eles vendo lá que é o que? Engajamento. Então o cara engajando ali, por que você está na rede social e você tem sensação de que passaram-se as horas e você não consegue parar de rolar aquele... Se tem dopamina fluindo, tu se sente bem e tu quer ficar mais, é uma droga, né? Ela causa dependência e causa habituação. Então você... Causa dependência assim, né? O que eu quero dizer é que você quer cada vez mais e você vai acostumando com aquilo, né? Mas trazendo para o mundo dos negócios, então o que é que a gente acaba conseguindo aplicar? Entendendo esses conceitos, entendendo a psicologia por trás disso, a gente consegue trazer para as nossas peças, para as nossas argumentações de venda, né? Para a lógica de fazer mais perguntas e dar menos respostas, ativar, né, o cliente em potencial do jeito certo, de bom gosto, né, sem exageros, mas ajudar a implicar os problemas que foram levantados, que é basicamente o que o Spin Selling faz, né, aquela metodologia que você já falou aqui no podcast, inclusive. Basicamente a metodologia que o cara empacotou, que já faz o uso dessas estratégias de modo prático, né? Exatamente, porque uma coisa que eu tenho muito cuidado, inclusive quando dou seminários sobre neurovendas, é o seguinte, é não ficar falando para galera de marketing e vendas sobre neurofisiologia, porque não interessa para nós vendedores que essa caneca ela é feita de cerâmica, que isso foi ao fogo a 200 graus. Eu quero saber se ela é resistente para eu estar bebendo água aqui no ar-condicionado e no calor de Fortaleza. Então é isso. Se é gatilho mental, ou se é viés cognitivo, ou se são heurísticas, não interessa. Interessa se funciona. E se é aplicável, né? E se é aplicável e quando eu aplico, se aquilo vai funcionar e quando vai funcionar. É isso. Então, resumindo,
Neuromarketing, neurovendas é muito mais psicologia aplicada a marketing, vendas e ao consumo, né? Estudar motivações intrínsecas, extrínsecas e tal, do que entender a fisiologia do cérebro do consumidor. Isso é um pouco de preciosismo, academicismo, eu diria. Aí para quem vem da biologia, das ciências médicas, adora, mas não é a realidade da maioria das pessoas. Como o nosso público é prático, né, integrador, o cara que quer vender, que quer fechar negócio, então a gente vai guiar o nosso papo para isso. E aí eu acho que é muito válido, já aqui no começo do papo, eu te fazer essa pergunta. Qual a diferença entre persuadir e manipular o meu cliente de energia solar? Bom, a primeira coisa é que quando a gente fala de convencer, convincere, né, se não me engano, não é minha área linguística, né, mas dizem que vem do latim, que é realmente subjugar, né? Então, quando você convence alguém, você, através da argumentação, você subjugou uma ideia. E não é isso que o vendedor faz. Até porque quando faz, acaba tiro saindo pela culatra. O que o vendedor faz é persuadir, que é ajudar uma pessoa que precisa daquilo, né, a externalizar aquilo, a tornar aquilo consciente e dizer, é verdade, eu preciso mesmo. Aí você trazer a pessoa para o momento de compra, né? Então, se a gente pensa em persuasão, aí não existe manipulação. Existe manipulação das condições. E isso não é antiético. Vou dar um exemplo. Você me convidou para vir aqui. Eu estou na sua casa, na casa de vocês. Quando a gente recebe alguém em casa, o que é que a gente faz? Ajeita a casa, então aqui está muito agradável, o lugar é bonito, a água é gelada, o café é quente e o ar-condicionado é maravilhoso, tudo maravilhoso. Então eu me senti acolhido. Isso não foi uma manipulação? Ou vocês não usaram as mãos para fazer? Precisou ser manipulado para o ambiente ficar ponto agradável. De venda, café quentinho, água gelada, cappuccino, música ambiente, é uma manipulação. Só que é uma manipulação do ambiente para favorecer, é um gerenciamento de recursos, né? Para a poltrona confortável. Existem estudos, né, que eu não me recordo agora, posso citar, mas a gente pode puxar alguns e depois compartilhar com os amigos, mostrando a influência do assento, da cadeira, do sofá, mais ou menos confortável, na percepção que o interlocutor tem em relação ao outro. Por quê? Porque nós somos uma máquina de processar informações. A gente tem aqui no nosso cérebro o tálamo sensorial, que é um hub, que fica recebendo audição, visão, tato. A gente não percebe que a nossa bundinha está aqui, porque a gente habitua com isso, senão a gente ficava pirado. Você não percebe que tá vestido, só porque eu falei, agora você percebeu. E o conforto de uma cadeira pode influenciar a percepção que eu tenho. Então, numa negociação, isso tudo importa. Uma negociação de fusão de grandes empresas, eu tenho certeza absoluta que os caras que vão providenciar essas reuniões de fusão, eles prestam atenção em tudo. Se vem um executivo, ou um dono, um alto executivo de outro lugar, o cara vem de primeira classe, aí vão buscar o cara com limusine, e tem a comida que o cara gosta, e a sala, a temperatura ideal, nem muito quente, nem muito frio, porque isso gera estresse fisiológico. Música, o docinho antes, que é para elevar um pouco ali o nível de serotonina do cara. Isso tudo é manipulação. Mas ninguém vai obrigar aquela pessoa a fazer. E aí é uma linha muito tênue de bioética, inclusive, que é a área que estuda isso, de entender o seguinte: até onde vai a gestão dos recursos e onde começa a manipulação? Será que existe ou não livre-arbítrio? Porque existem estudos que mostram que 200 milissegundos antes da gente escolher, por exemplo, uma cor, o nosso cérebro já tinha feito isso de modo inconsciente. A gente só toma consciência 200 milissegundos depois. Então, eu penso que não, no sentido como a gente entende a palavra manipulação, não é. Quando você prepara o ambiente, eu acho que a gente tem que fazer isso.
O que a gente vai fazer é fazer o cliente sentir importante, que é o que ele é. Ele é a estrela. É ele que paga a brincadeira toda. Geralmente a manipulação ela está ligada a um conceito mais negativo da coisa, né? E às vezes eu até gosto de definir como é quando tu faz o cara tomar uma decisão que ele não precisa, que ele não deveria, que, enfim, tu dá uma forçadinha de barra, volta para aquele exemplo anterior, né? É como se tu vendesse uma coisa para um cara que não precisa. Exato. E isso tende a essa definição de manipulação negativa que a turma tende a usar. Exatamente. E, cara, eu queria que tu me ajudasse a entender o que é que eu faço para colocar... Eu acho que tu já deu esse contexto geral, a nível de manipulação, ambiente, mas na prática. Vamos falar de energia solar. Sou consultor, eu tenho um cliente para atender, um prospecto, e eu quero colocar aquele prospecto numa situação em que ele esteja aberto para ser persuadido para mim. Certo. Então, como que eu coloco um cliente de energia solar em estado de ser persuadido? Excelente. O marketing digital, particularmente o inbound marketing, né? Esse que se faz através de tráfego, seja orgânico, seja pago, ele surgiu por conta de uma necessidade, que é o outbound, seja marketing, seja vendas, que é o ativo, né? O outdoor seria um exemplo de outbound marketing, né? A propaganda de TV e tal, ela não é totalmente direcionada a público e tal. Existe ali algum direcionamento, mas não como é feito com segmentação, nível de precisão de um Google, de um Facebook. Ele surgiu, o inbound, para resolver esse problema. Eu não quero ficar indo atrás de pessoas que não estejam no momento de compra ou que não tenham interesse nenhum pela minha solução. E se a gente levar isso para um nível de telemarketing, aí é que não tem um fit nenhum. Muitas vezes eu estou ligando, eu vendo uma solução para empresas que faturem pelo menos 100 mil reais por mês e estou ligando para MEI. Entendeu? Para o camarada que faz 2 meses que não emite uma nota, que na verdade é até funcionário da empresa. Então, isso surgiu para isso, para trazer pessoas, claro, em tese, né? Trazer pessoas já no momento de compra. E aí, por isso, você tem aquelas fases do funil que não é de vendas, é de marketing, de topo, meio, fundo de funil, etc. Então, isso é muito bom para você não estar se comunicando, através dessa segmentação, você não está se comunicando com gente que não está afim. Então, quem está vindo foi... Aí é que é uma pergunta, acho que é a pergunta de $1 milhão. Ele veio porque ele foi persuadido ou apenas eu semeei em terra fértil? Isso é uma teoria, podemos assim dizer, é uma hipótese, na verdade, é uma hipótese que precisa ser validada. Eu sou da escola que defende que ninguém convence ninguém. Ou seja, o nível, falando de persuasão, não, o nível de persuasão é limitado àquilo que a pessoa está aberta a flexibilizar. Então, na minha escola, é volume de prospecção que garante o sucesso, porque nas taxas de conversão você não consegue mexer muito. Então, uma vez que você descobre que a taxa de conversão geral do seu funil de vendas, aí de vendas mesmo, é de 10%, você vai conseguir, ali em alguma situação, conseguir persuadir o cliente a quê? Ou seja, fazê-lo perceber que ele precisa daquilo. Mas isso é a minoria. Na maioria das vezes, mesmo quando existe uma necessidade oculta, como existe em nós um fenômeno estudado pela psicologia chamado de reatância psicológica, que é a gente tende a reagir de forma negativa quando alguém tenta nos persuadir de forma deliberada. Então, por isso que é difícil a profissão do vendedor, é um desafio, porque a gente não gosta que vendam para nós gostamos de comprar. É que nem um exemplo prático, né? Eu tive, acho que semana passada, eu fui ao shopping, eu queria comprar o sapato que eu estou usando aqui,
e tem, sei lá, 10 lojas de sapato diferentes no shopping. E aí eu pensei, em qual loja eu vou? Eu não estava muito com um saco de pesquisar, de olhar diferentes marcas, preços, eu só queria a sensação de escolher e comprar. E eu decidi qual das lojas eu ia baseado exatamente nisso que você falou. Todas as lojas do shopping, exceto uma, eu tenho o direito de comprar sozinho. Melhor dizendo, né? Em todas as lojas do shopping que eu entro, exceto essa, vem um vendedor. Eu tenho que ter um vendedor para conseguir comprar o sapato. Por quê? Porque o cara tem que pegar o sapato lá não sei aonde, porque é tudo fechado em porta de vidro. Então é difícil você ter acesso a um simples sapato, provar e usar e comprar. E a minha decisão de escolha foi na loja onde eu teria o direito de comprar sem a pressão do cara ali do lado, sem ele estar apontando, mas tem isso, tem aquilo. Eu só queria paz. Então, eu acho que tem um pouco a ver com isso que você falou, né? Eu estava ali num momento em que eu queria ter a sensação de ser o comprador sem ser, entre aspas, manipulado, ou persuadido, ou direcionado por alguém. Excelente. Então, no caso da energia solar, eu penso que, em primeiro lugar, e em muitos mercados, em primeiro lugar, volume. Né? Volume. E aí, a minha teoria para a crise vivenciada esse ano, pós 14.300, tem muito mais a ver com antecipação de demanda e um vale, você teve um pico muito grande, antecipado, ou seja, além do que realmente o mercado, do que existia de mercado. Muita gente que ia fechar janeiro, fevereiro, março, o famoso depois do carnaval, antecipou por um gatilho de oportunidade. E aí criou-se um vale. Mas por que esse vale existiu? Porque a maioria dos colegas integradores, a imensa maioria, eu entendo perfeitamente, né? Entendo perfeitamente, estava focado em fechamentos. Então você tinha ali seu funil de vendas com a taxa de conversão 30%, 35% que eu estava vendo com a galera. E aí você simplesmente para de prospectar, para de encher esse funil de novo. Né? E vai trabalhar fechamentos, depois projeto, instalação e tal. Toda a galera estressada com parecer de acesso que não podia vencer. E concessionária dando dor de cabeça, como sempre, porque eles estavam fazendo o papel deles, que é dar dor de cabeça para o mercado. E aí, acabou quando chegou no dia 8 de janeiro, que janeiro nem foi tão ruim, fevereiro foi bem pior. Parece que janeiro ainda tinha um restinho ali de umas coisas. E de repente a galera disse, ei, o negócio parou aí, e agora? O que é que eu faço? Como é? Eu pego o telefone, começo... Então, de um modo geral, os colegas não fazem prospecção. E não sou eu que estou dizendo. Basta você ir no estudo estratégico da Greener e comparar 20, 21 e 22. 70%, depois 56%, se não me engano, 55%. Isso que os participantes disseram nesses 3 anos. O primeiro ano, 70% dos negócios fechados no período, disseram eles, tinha sido por indicação de clientes qualificados. Outro dia, um cara a quem eu respeito muito, né, que é um amigo, gente muito boa, grande integrador lá de São Paulo, estava lá defendendo e tal, a importância, né, de que os clientes dele basicamente era por indicação. Eu disse, maravilhoso, sua taxa de conversão deve ser altíssima. A minha pergunta é se você vai atingir sua meta mensal só com indicações. E a minha segunda pergunta é, se segunda-feira, hoje é sexta, e você olhou para os seus indicadores e viu que as parciais estão abaixo do mês anterior, você vai chegar para o seu time e vai dizer, vamos lá, vamos conseguir mais umas indicações que esse mês não está bom. Eu acho que não. Agora você vai dizer, bora ligar, bora visitar. Sem contar que está fora do seu controle, né? É isso. Então eu, gordinho aqui como eu tô, não dá para eu chegar e dizer lá para minha esposa e a minha filha, galera, até o final desse mês eu terei emagrecido 5 quilos. Eu posso até falar, mas como diz meu amigo Kleber da Soul Energy, pede como quem pede a Deus. Não é baseado em dados. Agora, eu posso dizer o seguinte, eu não como mais doce, bolo, não sei o que, compromisso aí que eu estou assumindo publicamente.
e vou fazer caminhada ou academia pelo menos 4 vezes por semana. Aí, com raras exceções que eu posso furar, eu vou conseguir controlar. Então não se controla resultado, se controla atividade. Vou cobrar daqui a um mês, viu? Eita. Agora, Igão, é o seguinte, eu entendi tua resposta, mas eu não estou satisfeito. Eu quero ir um pouquinho mais a fundo nisso. Eu concordo plenamente com você que a taxa de conversão não mente. Então, uma vez que eu aumento o meu escopo, se toda vez eu boto 100 pessoas lá no topo do funil, é difícil essa taxa de conversão variar de uma forma absurda, né? Se eu boto 100 e eu vendo para 10, eu já sei mais ou menos que eu vou ter 10% ali todo mês, independente do que eu faço. Sim. Mas vamos voltar lá para a persuasão. Você falou muito que tem um estado. Se o cara está minimamente aberto no estado de compra, eu estou ali semeando, talvez em terra fértil, mas você sabe que às vezes tem o lobo ali do lado para roubar o cliente do cara. Uhum. E isso aconteceu comigo, inclusive, semana passada. Que eu estava numa negociação muito boa e de repente surgiu um lobo para roubar a minha presa, roubar o cliente de mim de uma forma muito rápida. E aí eu me vi num momento em que eu precisava também responder rápido e elevar o nível de persuasão com aquele cliente para que ele voltasse, mesmo diante de uma oferta assim que chegou a ser ridícula, a gente pode entrar nesse detalhe mais à frente. Eu me via numa situação de eu preciso elevar o estado de persuasão, a abertura para ser persuadido dessa pessoa o meu posicionamento para fazer ela comprar de mim, independente do que apareça naquele momento. Então, assim, era um cliente quente, se a gente for falar de temperatura de funil, e ia comprar. Uhum. Mas eu acho que o lance da persuasão está justamente aqui nessa fase. E se ela comprar do que está vizinho? Sim. Porque eu já dei toda a educação que ela precisava, já muni de todas as informações, ela já virou especialista em energia solar. Sim. Mas às vezes surge uma pessoa ali do lado, muda uma vírgula e essa vírgula pode mudar tudo. Então, focando um pouquinho mais na persuasão, certo. Tem algo que eu possa fazer para cada vez mais segurar aquele cliente para mim por intermédio de neurovenda, de neuromarketing? Olha, eu acho que o próprio Neil Hackman no Spin Selling nos ensina, né, sobre isso. Eu não confio em metodologias aplicadas cegamente, porque no final são metodologias, né? Então você precisa adaptar isso à sua realidade. Então, isso é um dos erros mais comuns para quem começa a aplicar o Spin Selling, é achar que vai conseguir, que vai fazer isso aplicando as letrinhas em sequência, e não é bem assim. Por exemplo, antes de vir para cá, eu estava numa visita a um cliente em potencial, um grande empresário, empresa, né, de grande porte, inclusive, de um ramo que não é de energia, e eu não precisei fazer nenhuma pergunta de problema e nem implicar nenhum dos problemas. Nenhum. Ele já está pronto para descrever, porque existe um contexto, foi uma indicação, nesse caso foi indicação, de uma consultora amiga que já tinha feito um trabalho lá de processo, e aí precisava de um cara, tem que ser um cara bom para fazer o trabalho no comercial, aí indicou meu nome. Então eu já cheguei e ele já estava aberto. É uma pessoa mais extrovertida, ou seja, que fala, e aí dica para os nossos amigos, né? O Instituto Solar, não sei se você conhece, que é de um amigo nosso. Já ouvi falar nesse... Né, promoveu há alguns anos o workshop solar, e aí eu dei uma palestra online sobre como vender aos diferentes perfis de clientes. Eu falo sobre introversão e extroversão. Né? A gente pode dar de presente para os nossos amigos? Podemos, então, desde que eles têm que pagar o pedágio. É isso. Pedágio é barato, minha gente. Basicamente é você curtir esse conteúdo, comentar e principalmente compartilhar com pelo menos 2 pessoas que estejam excelente. Na lista do WhatsApp dela. Olha, eu digo que esse conteúdo ele é muito valioso, porque ele traz dicas muito boas sobre persuasão. Não é só isso que vai fazer você vender mais, mas com certeza, se você e seu time estudarem esse conceito, né, vocês vão conseguir se comunicar muito melhor com diferentes tipos de perfis. E você vai entender por que
que é um desafio para a gente vender para um introvertido, porque as perguntas precisam ser melhores, mais abertas, né, para você poder arrancar dele algumas respostas. Porque é da natureza dele ser mais de pensar e de observar do que de falar. Mas voltando ao ponto. Então, além de você fazer, né, boas perguntas, e quando você faz boas perguntas tem boas respostas, é igual com a inteligência artificial, né? Aliás, eu perguntei ao ChatGPT ontem como eu deveria tratar com ele. E aí ele me listou 4 pontos, e um dos pontos principais foi esse. Além de seja objetivo, me faça boas perguntas, que eu vou te dar boas respostas. É atrevido, viu? Aí eu disse, tá bom, eu estava perguntando besteira só até agora. Então, fazer boas perguntas, não ficar nas perguntas de situação muito tempo, que são aquelas, tá, mas quanto é que você gasta? Mas quanto tempo você está nessa casa? Ou quanto tempo você tem essa empresa? Porque isso são perguntas que não geram valor. E isso vai tirando a paciência do lead ou do prospect, porque ele está só falando o óbvio que muitas vezes, se for empresa, você poderia ter pesquisado no site deles ou em alguma ferramenta. Onde é que a coisa começa a ficar mais interessante? Quando você começa a mergulhar onde está incomodando, ou, eu falei aqui do SPIN, mas existe, né, metodologia mais adequada ainda, que seria o GPCT, o GPCT, que esse G é Go, que é, tá, mas me conta onde é, o que você quer, onde é que você está querendo chegar, qual é o teu objetivo? E aí a teoria dos jobs, né, do job to be done, que é onde surgiu a história da proposta de valor, né, diz o seguinte, existe, a pessoa tem ali um desejo consciente ou inconsciente, e ela se é um problema, tem um problema para resolver, um ganho a ser gerado, ela, com os recursos que ela tem hoje, ela está fazendo aquilo. Vamos dar um exemplo do cliente residencial de energia solar. O camarada adora a casa dele, a família, quer dormir ali com a esposa, ou quer dormir com o marido, com os filhos e tal, se sentindo bem, acordar bem de manhã. Mas como a gente mora numa cidade muito quente, e os amigos que estão nos ouvindo no sul, sudeste, centro-oeste do país, também muito quente, são no verão, é o país tropical, dormir com ar-condicionado todo dia, ou principalmente usar um ar-condicionado, uma central, antes de ir dormir ali para assistir um filme à noite com a família, começa a encarecer muito o custo, né, de energia, né, a conta de energia começa a ficar muito cara. E como é que as pessoas, de um modo geral, resolvem essa situação? Aí é a história do canvas de proposta de valor. Usam ventilador, vão dormir mais cedo, tomam mais banhos, e a gente vai mapeando. O que é que ele faz hoje para resolver esses problemas? Aí entra a gente como solução. Existe uma forma de pela qual você faz um investimento, adquire uma usina para você é cliente de você mesmo, né? No seu telhado, e você, no dia 1 que essa usina começa a gerar, você já poderá ter o retorno emocional sobre o investimento, que é de dormir a noite toda com o ar-condicionado ligado, já com a certeza de que não vai vender o seu rim para pagar a conta de energia nos próximos 2 meses. E era o que a gente falava nos bastidores, né? E que às vezes falta para a gente, né, no mercado, realmente o entendimento de por que os clientes compram. Quando a gente entende isso, a gente entende que o cliente comercial, empresarial, industrial é muito diferente do cliente residencial. Tão diferente quanto o cliente que compra um carro popular, um Palio Fire, para ser resistente e econômico, do cara que compra um Compass com 6 airbags, etc, etc. Apenas é um veículo que leva você de um ponto a outro. Só isso que eles têm de comum, que a venda é completamente... As motivações conscientes e inconscientes são absolutamente diferentes. Assim como é diferente de um carro esportivo para um cara solteiro, que ali basicamente tem a ver com reprodução, né? As motivações intrínsecas têm a ver com reprodução. Então,
como é que a gente aumenta a persuasão? Fazendo boas perguntas, entendendo quais são as reais motivações desses clientes e fazendo ele perceber que o investimento que ele vai fazer, aí é a dica do spin selling, que no final das contas o investimento monetário, financeiro que ele vai fazer para resolver aquele problema é muito pequeno diante do ganho emocional que ele vai ter. De novo, não existe payback para sistema residencial. Ou seja, deveria se abolir tabela de payback para sistemas residenciais, porque não é assim que CPF compra. Você, meu amigo que está me ouvindo, que é pai de família, né? Quando você compra um brinquedo para o seu filho, você fala, agora eu vou calcular aqui, eu comprei aqui essa motinha para o meu menino, eu vou calcular aqui o payback da moto. Como é que calcula isso? Ou o seu carro mesmo, como é que você calcula o payback do seu carro? Né? No máximo você consegue calcular se você ia comprar um carro a combustão e comprou um carro elétrico, você diz, opa, agora eu paguei a diferença, né, por conta do combustível. Mas, então isso já é um indicativo de que o caminho da persuasão para o cliente residencial não está em questões econômicas, está em questões emocionais. Baseado em quê? Algumas questões emocionais são meio que padrão do ser humano, e é isso que a gente estuda no neuromarketing, mas o que mais interessa são as questões individuais, daquela família, daquele indivíduo. E isso eu só vou descobrir, não é lendo o livro, é perguntando para aquela pessoa, para aquela realidade. Né? Então, a melhor forma de persuadir bem alguém a adquirir seu produto é fazendo boas perguntas. E o segundo ponto que o Hacker nos ensina, que eu ia esquecendo, fazendo boa demonstração de capacidade. E aí é a prova de que o spin selling e as outras metodologias de vendas baseadas em perguntas não são metodologias para se fazer lendo um livro e praticando um dia. São coisas que você vai aperfeiçoando, porque existe uma lógica. Hoje, eu já estava rouco, saí mais rouco ainda, porque eu praticamente dei uma aula para o empresário lá, na sala dele, diante da esposa e de uma responsável do administrativo. A esposa é do financeiro. Por quê? Porque eu senti que eu tinha que validar a minha autoridade ali. Igor, mas isso é contrassensual, você falou mais do que perguntou. Porque a coisa não é tão lógica assim. Naquele momento eu precisava fazer aquilo. Para quê? Para fazer a demonstração de capacidade. E aí o camarada ia regalando os olhos. Eu tinha validado, vendo coisas, pesquisando no site deles, usando uma ferramenta de Big Data para validar algumas questões de número de funcionários, de faturamento, etc. Para não estar perguntando besteira, já que eu tenho acesso a essa informação e ela é pública. Eu ataquei alguns pontos que eu sabia já que eram dor dele. Entendeu? Então, se você acaba que você precisou, naquela venda, trabalhar um pouco mais a geração da autoridade. Exatamente. Que você é a ferramenta certa para resolver o... Então, o integrador, uma vez que o cliente deu abertura para ele estar ali na casa dele, fazer uma proposta, ele precisa estar atento a como ele faz essa demonstração de capacidade, que não é só baseado em comunicação verbal. Então, uniforme ou não que você veste, né? Não só as coisas que você diz, mas a forma como você fala, como você se expressa. Igor, mas eu sou um cara técnico, eu não aprendi a falar português direito. Então não vá diante do cliente. Não há problema nenhum no camarada falar praca. Nenhum. A gente brincava na distribuidora. Desde que seja para as pessoas e no local certo. Exato. Né? E aí ele pode brilhar assinando projeto ou terceirizando com alguma empresa que faça isso bem, né? E ele pode brilhar na parte financeira, de repente, da empresa dele, compras, que você sabe que é crítico para o sucesso da empresa, não é só vender, você tem que comprar bem. E deixar um sócio ou um funcionário ir diante do cliente, aí sim a pessoa que foi treinada para isso, e que quer fazer isso, que você tem que gostar de fazer. Né? Então isso também é uma coisa que eu falo muito para colegas integradores. Eu me incomodo com essa coisa de se o cara tem que ser bom em tudo. Não é verdade, isso é uma falácia.
Entendeu? Igor, eu vou mudar aqui um pouco agora o direcionamento do nosso papo, nesse momento, para pegar algumas informações mais a nível pessoal de ti, pessoal que vai se refletir em informação de mercado, eu acho que isso vai ser muito útil para o nosso integrador, e também para algumas informações de negócio, sobre estrategicamente como estruturar para utilizar ferramentas de persuasão, de neuromarketing, mas num contexto mais a nível de business, né? Então, assim, a pergunta pessoal para a turma entender o nível da sua autoridade nesse mercado, tá bom? Considerando, e a gente não falou disso, inclusive, para quem não sabe, Igor está no mercado há mais ou menos 4 anos, na verdade 5, né? Anos, mais ou menos 5 anos, e já passou por 2 dos maiores distribuidores de equipamentos fotovoltaicos do Brasil. Depois você pode falar um pouco mais sobre isso. Mas a pergunta é, quantos milhões já passaram por você? Quantos milhões de reais já passaram pela sua mão no contexto energia solar? Foi ótimo você me perguntar isso, que isso tem que ir para o meu portfólio. Inclusive, eu sou muito pragmático nas minhas coisas, então eu às vezes me recuso a trabalhar com números que, digamos, eu não me apropriei. Mas é fato que eu tive envolvimento direto no que cabia a mim como gestor e não como dono, né? O que cabia a mim, tive envolvimento direto em uns 2 bilhões de reais, provavelmente. De ver, né? De ver realmente esse número. E o que nós vivemos, né? Particularmente na Soul Energy, eu, Kleber, Mário, Martin, toda a galera lá, o Lucas Melo ainda, quando ainda tinha, né, a outra operação, a outra unidade de negócio, foi uma empresa triplicar de tamanho, uma velocidade absurda. O que foi feito ali não foi... Aquilo ali não tem MBA no mundo que nos traga o aprendizado, né, do que foi feito ali. Porque o distribuidor ele precisa lidar, além de ter que lidar com os clientes, e tem que lidar com uma logística internacional que é muito desafiadora, né? Com risco absurdo, tudo é muito caro, os valores são vultuosos demais, né? Então, e aí, claro, o faturamento também é muito grande. Tem uma marca de microinversor que eu, conversando com o diretor Latam, num evento deles, com grandes integradores importantes, eu disse, estão levando esses caras para a China, mas quem tinha que ir era eu. Eu sou o cara que mais vendia esse micro no Brasil, porque eu passei pelos 2 maiores distribuidores, os únicos que são diamante. Eu brincando, né? Então, uma história interessante aí com esses distribuidores, que sem dúvida nenhuma, esses 2 estão no topo ali da lista da Greener, não à toa, mas pelo ótimo trabalho que fazem. E antes que você coloque aí nos comentários que microinversor é esse, a gente pode dizer, Igor. A gente está falando aqui de Roy Myers. De Roy Myers. De Roy Myers, que é uma marca realmente diferenciada, né? Eu conheci por dentro, e tanto na Soul quanto na outra empresa. E realmente, em termos de custo-benefício, aproveito para deixar... Vamos falar um pouquinho de Roy Myers, do próprio micro em si. Sim, aproveito só um parênteses, desculpa, para deixar, né, uma indicação, se você me permite, do estudo, que não está usando metodologia científica, mas de muito bom gosto, feito pelo meu amigo Caio Lucena, lá do Amigos do Sol, Amigo do Sol, né, o arroba dele. E o Caio está fazendo um comparativo de muito bom gosto de 4 marcas de microinversores, dentre elas o Roy Myers, mostrando, né, a geração dele utilizando a mesma marca e modelo de módulo com a mesma orientação no mesmo telhado. Então você tem uma redução de influência ali de outros fatores, e os resultados estão sendo bem interessantes. E o que é massa é a ética do cara, ele particularmente tem uma preferência de marca, ele diz, mas o meu negócio aqui é mostrar a verdade. Assim como é feito na ciência, aquilo é um estudo que vai ser extrapolado para o todo.
pode não estar refletindo necessariamente o que vai sempre acontecer, mas é o que o estudo está mostrando. Legal. Como que tu vê assim, o posicionamento da Roy Miles no Brasil? Ganhou muito espaço, né, ao longo dos últimos anos. Eu acho que você realmente é muito diretamente responsável um pouco por isso, mas a gente vê que os caras eles estão bem fortes, né? O que é que tu vê daqui para frente em relação ao posicionamento deles, diante do fato de que todo dia está surgindo um novo agora, né? Então eu olho para o lado, microinversor da marca fulano de tal que nem existia no mês passado, né? Então vamos falar um pouquinho sobre isso também. Acho que durante muito tempo os fabricantes deixaram muito nas mãos dos distribuidores, né? Se tem 2 heróis nesse mercado, um é o amigo que sobe no telhado e que vai diante da estrela, que é o cliente final, que é o integrador, e o outro é o distribuidor, que assume riscos absurdos para trazer esses materiais, em sua maioria de fora e em sua maioria da China, com uma logística considerando produção, transporte e armazenagem de 90, 120 dias, né? Então, assim, não é fácil. Fazer forecast de compras foi coisa que eu aprendi com gente que sabia fazer isso muito bem, e eu olhava e dizia, MBAzão, massa, porque é difícil. Ainda mais quando é importante para o integrador entender, quando você está lidando com um equipamento que vai sendo atualizado, e aí chega no comitê de compra. Não, o diretor chegava para a gente e dizia o seguinte. Aliás, o gestor de compras, de supply chain, chegava para a gente e para mim, para o diretor, e dizia assim: qual Roy Miles nós vamos comprar? Aí, meu irmão, não é brincadeira essa resposta. Porque você tem que casar com o módulo. Aí, quais são os módulos que vão começar a ser descontinuados? E, cara, hoje o negócio é tão absurdo que se um camarada for num grupo desses e perguntar quem tem, sei lá, Trina 410, é quase como contar uma piada. A gente dá uma risada, isso é um fanfarrão mesmo. Não, bicho, fala sério, mas eu não tenho nada menor do que 550 em estoque, não. Porque, infelizmente, né, o amigo integrador, em sua maioria, se deixou ser exigido pelo cliente em relação a isso, né? E vender como quem vende liquidificador. Não, eu quero um de 2.000 watts, não quero de 1.500 watts, porque isso não quebra gelo. Não é assim, você está vendendo um projeto de engenharia. Quer dizer, o micro de 1.500 com módulo de 505 pode entregar, a depender de todas as condições das simulações que você vai fazer, entregar uma geração melhor do que um micro de 2.000 com módulo 670, com um custo e um risco menor, porque subir uma placa de 670 é subir uma mesa de ping-pong mesmo. Então a chance de você causar uma microfissura naquele módulo e se impactar na geração, e isso se não der um jeito nas costas do sujeito, é muito maior do que num módulo de dimensões menores. Eu tive a oportunidade, Pedrão, de levar minha menina e minha esposa para uma viagem para fora nos 15 anos dela. E eu estava dirigindo e eu pedi a minha esposa para tirar umas fotos. Eu tenho essas fotos. A gente tirou na Itália, na Áustria, na Alemanha, na Suíça e na França. Em todos esses países, a gente viu os módulozinhos pequenininhos. Aí quando eu voltei, que eu contei isso para o meu amigo Bruno Reis, um abraço para o meu amigo, que a gente chama de Trivia Man, que ele sabe de tudo. Aí o Bruno disse assim, não, cara, porque existe norma em alguns ou em vários desses países da União Europeia, proibir, você não pode utilizar módulos de dimensões acima de X. Então, eles estão um passo na frente da gente em relação à ergonomia, inclusive. Né? Então, além de exigir trabalho em altura e tal, ainda existe essa preocupação. Eles já entenderam que no final não interessa se você vai estender um tapete fotovoltaico lá, qual é o Lego que você vai fazer. O que importa, no final, que o cliente compra é energia. Que é como se faz no Mercado Livre. Os contratos lá são de energia, amigo. Não quer saber se você vai instalar 1 mega, 2 mega, 3 mega. Se é do sol, se é do vento. Da lua, das marés. Eu quero saber se você vai me entregar a energia que eu contratei.
E nós vamos caminhar para isso, porque o mercado vai amadurecendo e aí as cláusulas de geração que a gente tinha lá atrás vão começar a surgir de novo. Se eu fosse cliente fotovoltaico, eu botava para lascar. Seu amigo, eu vou pagar o que você disser que eu tenho que pagar. Então, é um micro a mais e mais 4 módulos, beleza, eu aumento meu financiamento, eu me viro com o banco. Mas você vai me entregar a energia. Ah, mas eu não tenho simulado, eu não tenho software para fazer simulação. Ema. Né? Então, assim, a gente precisa entender que é isso que o cliente quer. Mas voltando então para o micro. Nossa, essa conversa boa, eu dou a volta no planeta, né? Então, o que é que eu acho que vai acontecer? É que os fabricantes estão cada vez mais... Existe um fabricante, inclusive, que anunciou micro na Intersolar de 2021. Acho que foi isso, 2021, anunciou micro. Essa marca estava um pouco queimada, muito fácil de instalar, mas um pouco queimada por conta de pós-venda. E aí os caras investindo enormemente agora em pós-venda, em suporte técnico, um time muito maior. Então eles estão atentos a isso. Eu visitei o meu amigo Lei lá na Solis, em Campinas, nesse ano. Fui lá tomar um café com ele, gosto muito dele, um cara muito sério. E estava lá o time presencialmente, um belo de um time, grande também, né? Então, assim, nesse evento da Roy Miles em São Paulo, eu conheci, o último que eu participei, eu conheci alguns amigos, alguns colegas engenheiros que eu não conhecia. Minha referência era o Thiago Arregui, que é um amigo pessoal. Deixar meu abraço para ele, para a Márcia, a esposa dele, e para a Lara, que é a bebê. E esse eu conhecia pela seriedade, pelo excelente trabalho, inclusive como integrador que faz. Então o cara conhece a dor do integrador, porque ele é integrador, né? Então assim, eles estão aumentando os times, mas eu acho que ainda falta muito. O Kleber lá atrás já comentava sobre isso. Cara, poderia investir um pouco mais em marketing para facilitar a vida do distribuidor, né? Porque uma vez, Pedro, que você se comunica com o dono da chave do cofre, e aí acho que a SolarEdge fez isso bem no passado, o cliente já chega emprenhado já, diz, não, entenda, eu só quero se for Roy Miles. Aí, como é que você vai? Não, mas é que eu não trabalho com essa. Aí você começa a trabalhar com a marca para atender o cliente. Inclusive, então, acho que falta essa... Eu entendo que tudo isso é custo. Aproximar, né? É custo, mas precisa eu acho que gastar melhor. Total. Sabe? O fabricante e o distribuidor para essa comunicação com o cliente final, para aí sim garantir o sell-out, né, da marca. Não esperar só que o distribuidor e o integrador façam isso. Porque fica muito na mão de apenas esses dois, né? Inclusive, Igor, fica aqui já estendido o convite, né? Você, fabricante que está nos acompanhando, estamos aqui de portas abertas para contribuir, que você leve o seu nome um pouco mais longe. Então, entre em contato com o Instituto Solar, caso tu esteja colocando isso na estratégia de marketing, né? Se aproximar do integrador é muito importante e deixar isso só na mão. Volta para aquele problema lá que a gente falou de controle, né? Na indicação eu não tenho controle de para onde vai minha venda. Agora, quando tu leva a tua marca, tu tem mais controle sobre os teus índices de venda. Eu queria deixar um elogio a 2 fabricantes, claro, existem outros que fazem isso, mas com os quais eu tive o prazer de trabalhar, que fazem isso bem. O Lei da Solis faz, né? Visita e tal, mas tem gente que é mais de campo. E aí, a Raquel da Schint, e para mim o que faz mais, e mais bem feito, que é o Robinho, da Foxes, né? O Robinho tem uma comunicação, um canal muito aberto com o integrador, e isso encanta e traz segurança. Então é muito importante que o fabricante tenha essa percepção de ter um executivo, um country manager, enfim, com esse perfil.
a sensação que dá até que o cara é distribuidor, né? De tão... Exato. É você até, de tanto ver, você diz, esse cara é de qual distribuidora, né? Um beijo pra você, carequinha, sensacional, adoro ele. Inclusive Estamos teve muito com a amigos. gente, eu acho que se não foi ano passado, foi no ano anterior. Muita gente boa. Figuraça, Igor, você se arrepende de alguma coisa nesse mercado? Sempre, né? Eu como cristão, eu tô sempre fazendo um escrutínio dos meus pensamentos, dos meus atos e das minhas palavras. Então, muitas vezes eu falei coisas que não deveria, falei mal de gente, fiquei chateado, não sei o quê. E aí, depois que passa a raiva e tudo, diz, cara, tenho muita gratidão por essa pessoa, não fui justo em ter feito isso e tal. Então, isso aí eu me arrependo. Mas sou homem suficiente, aí aprendi com meu pai, né? Seu velho Flávio é danado. Sou homem suficiente para ou pedir desculpa ou vir aqui e falar, falei coisa que acho que não foi legal e não fui justo. Graças a Deus, tirando isso, uma coisa que aí eu vou me validar é a importância que eu dou para os relacionamentos. Qual o negócio mais memorável já passou por você ao longo desses últimos anos dentro do mercado fotovoltaico? Pode ser uma negociação, uma atitude, um projeto que tu tocou para frente, que é que mais hoje está aí na tua memória, no teu coração? Nos 2 distribuidores pelos quais eu passei, eu não me envolvia tanto com negociações lá na ponta. Eu sempre tive colegas que trabalhavam, ou chefes, ou subordinados, enfim, que trabalhavam comigo, que se envolviam mais nisso. Eu sempre fui mais o cara de inteligência. Então, sempre me envolvi muito em produzir conteúdo, em fazer inteligência comercial, analisar dados, montar equipes, fazer recrutamento e seleção, montar sistemas para melhorar a performance do time, né? Então, eu gosto mais de... Assim, os meus maiores feitos nessas empresas pelas quais eu passei foi mais de estruturação do que de venda mesmo, de ir lá. Eu sempre tive colegas que fizeram isso com mais frequência do que eu. Então, acho que o case na última distribuidora do trabalho que a gente fez, eu e os 2 diretores que trabalhavam, com quem eu tive o prazer de trabalhar, de transformar um time de engenheiros num time de vendas, de sangue no olho, de ter prazer de trabalhar num sábado, por exemplo, que é um negócio que é muito bonito você ver as pessoas se encaixando no lugar certo, os números começando a fazer sentido, as ferramentas se azeitando, funcionando bem. Então, inclusive, Pedro, isso foi ótima a tua pergunta, porque isso foi fundamental para a minha decisão de voltar 100% à consultoria. Porque nesses 4 anos eu trabalhei para empresas, e agora eu lembrei que a gente estava falando. Claro, questão de segurança financeira, e outro é porque eu sentia que eu ainda tinha muito arroz com feijão para comer, com menos de 40 anos, fazer consultoria, às vezes você pega uns negócios pesado mesmo de reestruturação comercial e tal. Será que eu vou ter cancha para dar conta disso? E aí, depois dessas 2 experiências que se somaram enormemente no meu currículo, né? Na área de gestão, de processo, de inteligência e tal, comercial, eu senti que estava na hora, né? Então, quando eu voltei de Minas Gerais, acabou ocorrendo de eu vir antes, que eu estava planejando mais meio do ano, mas era interessante para a empresa, né? Substituir a vaga logo, compreendo perfeitamente isso. E aí eu voltei para Fortaleza e disse, cara, tá na hora. Eu vou começar a anunciar. E aí começaram a vir os clientes, as parcerias maravilhosas. Esse ano tem muita milha para voar ainda. Se Deus quiser, vai continuar dando tudo certo. Cara, show de bola. Vamos migrar aqui agora um assunto mais para o integrador, falar um pouco de inteligência de negócio, mais voltado para o dia a dia do integrador. Que tipos de integradores existem na tua visão? Muito bom. Assim como o carro esportivo, o Palio Fire e o que a gente falou, e o Compass são
quase 3 produtos diferentes, apenas são veículos, mas são coisas completamente diferentes. Eu vejo isso também no mercado de integração. E tá tudo bem, tá tudo, né? Você tem o cara ali da instalação e que faz aquilo, é uma máquina e faz bem e é caprichoso. Você tem o cara que é maestro de vendas, né? Muito bom de vendas, fechador de negócio e tal. Você tem aquele engenheirão típico, o cara muito bom de projeto, de obra e tal. E você tem o empresário mesmo, né? O cara que conseguiu ter uma empresa com pessoas boas em cada uma dessas áreas, né? E essas empresas, claro, de diferentes portes. Então, você tem várias personas realmente nesse mercado e isso é muito importante que o fabricante e o distribuidor compreendam, né? Para que ele possa ter produtos e ter, por exemplo, treinamentos, formações para esse colega que está começando e precisa começar certo, porque depois o fabricante e o distribuidor não vão dar, porque o pedricista, porque esses caras são somebody love demais. E você fez o quê para ajudar a formar esses caras? É só reclamar agora? Você quer comprar o pão e o leite dos seus filhos, mas ele não pode, né? Então, assim, vamos colocar uma vírgula na hora de criticar, né? Cara, eu contribuo diretamente, sou a pessoa falando, né? Não eu, Igor Batista, ainda que tenha feito a minha parte, mas faço a minha parte para promover boas práticas, né? Técnicas de atendimento, de pós-venda, né? Ajudar o cara que está começando a entender que ele não pode, não é para ele não fazer dumping de mercado ou não prejudicar o cara que está há mais tempo e que é mais caro. Ele não pode vender muito barato porque ele não vai conseguir ter lucro, porque aquilo vai ter pós-venda, não tem jeito, e ele não vai conseguir ter lucro, e aí ele vai abandonar o cliente, ele vai quebrar, e isso vai ser péssimo para o mercado inteiro. Inclusive para ele, né? Para ele próprio. É porque as pessoas, Pedro, esquecem que o mundo é redondo. Então, o camarada, lá nesse meu apartamento, onde tá fazendo 10 anos que eu tô lá, o camarada vendeu os espelhos, foi indicado, inclusive, fez lá um trabalho, e os espelhos começaram a oxidar, acho que depois de 1 ano. Eu liguei para ele disse, porque eu saí do mercado, agora eu tô vendendo carro. Aí eu disse, é bom saber, porque eu nunca vou comprar um carro de você. E se ele amanhã for vender apartamento, nunca vou comprar um. Então as pessoas esquecem que elas continuarão sendo elas. Uhum. Que o que está em jogo é o seu nome. Né? Não é só o negócio, onde é como se você dissesse, não, agora não estou mais no fotovoltaico. Graças a Deus me livrei. Não livrou não, amigo. Esquece. Você vai ter que mudar de planeta. Seu nome está lá para sempre, né? Com toda certeza. E aí você vai querer deixar seu nome como? Como um cara sério, honrado, ou como um fuleiragem, como a gente diz no Ceará, né? Que não honra as calças. Então, há de se ter hombridade para fazer as coisas e parar de ser egoísta e pensar só em si, pensar que tem várias famílias, que dependem do trabalho bem feito nesse mercado. Igor, você com essa tua experiência dentro de 2 distribuidores, grandes distribuidores, 4 anos e um pouco mais, aí você conseguiria me diferenciar um pequeno integrador de um grande integrador a nível de faturamento desses caras? O que um integrador de pequeno porte fatura? O que um integrador de grande porte fatura? A primeira diferença está no modelo, inclusive de faturamento, né? Os distribuidores ainda precisam trabalhar muito com faturamento direto, justamente para diminuir a base de tributação do integrador e ele poder ter umas 3 MEI. Isso é um pouco triste, porque tudo isso demonstra bastante informalidade, né? Claro, todo mundo quer pagar o menos imposto possível, mas isso às vezes gera, né, um problema, né? Mas desconsiderando isso, o integrador,
eu vejo de pequeno porte, para ele sobreviver, né, vamos pegar que ele faça pelo menos 4 instalações por mês, de média de 4 quilos, certo? Então nós estamos falando aí, vamos colocar 4.000 kW, então a gente está falando de 16.000 vezes 4, a gente vai ter 64, é isso? 6 vezes 4 é isso mesmo, 64 mil reais, né? E aí vezes 12, a gente está falando, né, de um faturamento de 500k para cima, né? Entre $500 mil e 1 milhão anual, né? Exato. Então, por menor que o colega seja, ele tem que estar mirando nisso aí. Mas aí veja bem, isso a gente está falando com equipamento. Então a gente vamos pegar 600 mil e a gente diz que num sistema desse porte, 70% é equipamento e 30%, vamos arredondar, é serviço. Então na verdade a gente está falando de 180 mil só. Né? 6 vezes 3, 18, então 180 mil. E aí o camarada tem 3 MEI abertas para poder dar conta. Quase 2, às vezes 2, para poder dar conta dessas. Às vezes foge, não emite nota, somebody love danado. E aí, cara, o grande, que a gente considera integrador de grande porte, aí o céu é o limite, né? Por coincidência, eu fiz esse estudo recentemente por conta de um produto financeiro que a gente tinha, e aí eu via quem era Simples Nacional. Aí a gente está falando de regime de tributação, não de regime fiscal e não... esqueci agora a palavra. Se é MEI, se é MS, enfim. Então, a gente tem Simples Nacional e aí, basicamente, lucro presumido, lucro real. Então você tem vários que são lucro presumido ou que são lucro real, ou seja, você tem o lucro real é o cara que fatura num volume e que tem um volume de despesas comprovadas que vale a pena ele migrar para ter o lucro real, porque ele tem ali tanta, né, despesa com folha, com tudo, que ele... Muito alto, né? Que vale a pena ele vai pagar menos imposto se ele for lucro real. E assim, nesse estudo de uma base considerável de clientes, de integradores, tinha um volume até interessante. E aí você está falando de 50, 60, 70 milhões, né, por ano. Então tem de vários portes aí. Então a gente sai de um cara que fatura ali até 1 milhão por ano, pequeno porte, para ir para um cara que pode chegar até 70 vezes o número que um pequeno integrador consegue faturar. Sem dúvida. E que trabalha de forma muito diferente. Por exemplo, eu conheci vários integradores, Pedro, que só queriam receber mercadoria de distribuidor na unidade deles, para que eles fizessem a conferência, armazenamento e transporte para o cliente, porque eles diziam o seguinte: se chegar lá no cliente, o camarada estava de boa, chegou o equipamento lá, ele começa, e aí vai instalar quando? E aí amanhã? E aí ferra o cronograma de obra do integrador. Então esse é um dos vários exemplos em que a estrutura, o investimento em realmente ser uma empresa bem organizada, estruturada, facilita a vida, sabe? Ok, o risco aumenta, você aumenta seus custos, mas você tem um outro nível de organização, né, como empresa. Qual que é o modelo, justamente esse ponto, né, que eu queria trabalhar contigo, qual que é o modelo de negócio desse cara que está operando em alto nível de faturamento anual? O que é que ele é diferente do pequeno? Aonde que ele investe? Aonde que ele bota? Qual que é o fluxo? Qual que é o processo desse cara para tratar, sei lá, 10, 20, 70 milhões aí anual como integrador? Os maiores é crédito. Sem dinheiro, sem poesia. Então não tem conversa. Então, você conversar com vários amigos aí que são grandes, que palestra e tal,
tem dinheiro de distribuidor, crédito, e recebe obra também. Aí o cara, é óbvio que para ele receber obra, ele teve que se colocar numa posição de autoridade, concorda? De excelência técnica. Então, quando o nosso amigo Neto, por exemplo, da Progesol, mostra lá ele do home office da casa da mãe dele, lá, esse foi o primeiro escritório da Progesol, e depois ele mostra uma usina com 11 mil módulos, mérito dele, certo? Agora, se ele recebe hoje obra, seja de quem for, de fabricante, de distribuidor e tal, para fazer EPC, sei lá, é mérito dele, mas óbvio isso por ter construído isso, essa mas óbvio, autoridade. É bíblico. E a quem tem vai ser dado mais, e a quem não tem vai ser tirado até de quem não tem. Isso é um trecho da Bíblia que está falando sobre excelência, né? Então, assim, a vida não perdoa os que não são excelentes, né? Até na igreja a gente aprende que uma coisa é o caminho da salvação, outra coisa é reinar nessa terra. Essa terra, se tem uma coisa que os provérbios de Salomão nos ensinam, esse lugar aqui é lugar de gente excelente. Senão você vai passar pela vida. Explica com mais detalhes aí para a turma entender essa questão do recebimento de obra, né? Um assunto que a gente toca pouquíssimo aqui no podcast. Eu acredito que é válido até para o cara, de repente, ficar aberto. Opa, quer dizer que existe esse caminho? Quer dizer que tem uma forma de eu me posicionar para, de repente, ampliar o meu nível de parceria? Sim. Existem grandes EPCistas aí que são gigantes porque atingiram um nível técnico por investimento, por competência própria, porque recebem, né, ganham concorrências para fazer obras de GC, por exemplo, ou de GD muito grandes. E esses clientes são ou grandes distribuidores, até que vieram de outros mercados, ou fabricantes, né? Fabricantes que receberam essa demanda de algum cliente gigantesco, fazendo uma usina aí muito grande, e aí eles abrem uma concorrência, né? E esse EPCista ou grande integrador consegue pegar essa concorrência e vai executar essa obra, né? E o que é muito legal, porque aí é bem trabalho de engenharia, né? É o cara que... Foi para isso que ele estudou. Ele não estudou para vender, para negociar, né? Ele estudou para fazer um excelente projeto, uma excelente obra, fazer comissionamento, garantir a entrega da energia que foi contratada, etc. Que é um jogo de outro nível, né? E é engraçado, né? Que quando você vai para esse alto nível de exigência técnica, né? Grandes projetos têm um alto nível de exigência técnica. Uhum. Às vezes, todo um processo normal de uma venda convencional, ele é quebrado, né? Porque a questão o próprio comprador, ele tem um alto nível de conhecimento sobre o produto que ele vai comprar, e a técnica de persuasão não necessariamente vai funcionar nele. Porque o cara, ele sabe o que ele sabe quanto ele precisa de quem consiga entregar aquilo que ele precisa perfeito, né? Dentro das qualificações que ele exige. E aí é o comprador profissional, na verdade. Exato. Então é isso. Eu não sei se tu não, acho que tá bem claro. Né? Vamos aqui para a próxima. Como devo encarar o meu concorrente, Igor? A gente está quase chegando aqui ao final do nosso podcast, mas eu acho que está muito esse assunto de persuasão com concorrente, eu acho que é muito válido a gente tratar. Como que eu encaro esse cara no dia a dia? Excelente pergunta. Existe um ponto ótimo, né? O meu avô, que era dono de paraibano, o Batista, que era dono de uma mercearia, contou para o meu pai isso. O papai me contou que ele dizia assim, que falar mal do concorrente é fazer propaganda gratuita dele. Depende. A gente, claro, tem que ser sempre muito ético, mas eu acho que a gente tem que dar porrada grande mesmo em caba safado. Então, assim, o camarada vem querer claramente ludibriar o cliente, eu vou descascar isso se eu não der parte dentro da polícia. Então, é um estilo meu, né? Eu não aceito
ficar calado vendo, né? Você imagina, você estuda, né? Faz tudo direito, investe na sua empresa e tal, para você pegar uma proposta e ver claramente que o cara está prometendo coisa que ele não vai entregar, de geração, por exemplo. Né? Então, não pode ficar calado. O que não quer dizer que você vá procurar confrontar o concorrente. É isso aí. Não, porque aí a gente sabe que o mundo do jeito que é hoje, você está correndo até um risco. Arriscado. Com classe você vai, né, colocar o argumento dele abaixo. Dizer, olha, possivelmente por um desconhecimento, eu acho que é ideal não falar de mau caratice, né? Ainda que seja, mas possivelmente aí por um desconhecimento, né? O colega propondo uma coisa que não vai ser entregue. Aí isso eu falo em consultoria, em treinamento, quem já fez treinamento comigo sabe que eu falo. Tem diz contra fatos, não argumentos, né? Contra dados é difícil você argumentar. E quantos integradores nós conhecemos que tem 300, 400, 500 usinas já sendo monitoradas? O cara tem os dados na mão. Isso, meu amigo, se eu estou dizendo que em Fortaleza, em média, cada quilowatt-pico vai entregar 123 kWh mês, eu não estou com achismo. Eu estou falando baseado numa análise estatística muito boa que eu tenho. Quantas usinas o colega aí tem? Entendeu? Né? Outra coisa é utilizar, às vezes, um material físico, inclusive, e aí pode ser um folder, pode ser contracapa de proposta, colocando seus diferenciais competitivos lá, que é onde você brilha, né? E pedir para o cliente, olha, meu compromisso, acima de tudo, é com o mercado, que é esse mercado que sustenta a minha família, minha empresa. Então, eu quero, obviamente, atender você. Acho que tem fit aqui. Mas pode ser que você não queira comprar de mim. Então, o meu compromisso maior é que você tenha sucesso, porque isso vai repercutir positivamente no mercado de onde eu tiro o sustento. Né? Então, quero lhe pedir uma coisa, se você me permite. Eu dei o meu tempo a você, agora eu queria te pedir uma coisa. Não feche nenhuma compra de sistema fotovoltaico sem validar esses pontos. Aí você entra, no mínimo vai colocar uma pulga do tamanho de um jumento atrás da orelha do cliente. E os pontos são justamente aqueles pontos que você tem de positivo, seja de certificação, de controle de qualidade, puxa um pouco para o equipamento, ainda que o equipamento seja commodity, que todo mundo pode ter aquele equipamento, né? Mas onde você, por nicho, de repente por nicho, você está diante de um mercadinho e você tem 40 mercadinhos que você já instalou, diz, tá bom, pergunta quantos mercadinhos os teus concorrentes instalaram. Eu conheço mercado, eu sei o que você precisa. Aí é a história que eu falei da demonstração de capacidade. Essa hora você tem que ser preciso. É a hora que você brilha. E se estiver falando com o empresário, aí você sabe que é alta assertividade. É objetividade apontando para o resultado que você pode entregar. Igor, para a gente finalizar, cara, a gente teve um momento da nossa conversa que nós falamos sobre lucro, até ONG, né, tem lucro. Qual que é o lucro que você sugere como meta para o integrador? O cara está aqui fazendo a precificação dele, muitas vezes sem metodologia, sim, às vezes com, às vezes sem, mas existe uma lucratividade ali no negócio dele que tu acha saudável para ele como negócio perseguir? Isso é absolutamente variável em função da região, né, da quantidade de concorrentes, porque o mercado, ele regula as coisas. Não dá para você, eu só trabalho com 30%, eu pego o meu preço, multiplico por 1,3, né, equipamento vezes lá não sei quanto e precifico o meu sistema. Aí você não fecha nenhum, entendeu? Então, eu preciso, por uma responsabilidade, ser um pouco evasivo nessa pergunta, porque é muito difícil. Pode ser que seja 10, pode ser que seja 15,
Pode ser que um colega esteja ouvindo, esse cara tá louco, se fosse 15 já tinha falido já, eu trabalho com maravilhoso. São realidades muito diferentes, entendeu? Aceito, eu aceito sua resposta. Peço desculpas por não conseguir. Se esse fosse o tema do podcast, eu ia debater mais o assunto. Mas por hoje eu vou aceitar. E eu acho que uma boa resposta também, para não deixar também frustrados os nossos colegas, veja o ponto ideal para você ter prazer com o seu negócio. Falei isso para o empresário hoje. Porque eu quero que a minha empresa cresça, eu quero que a minha empresa seja certa. E onde é que fica o teu prazer, a tua satisfação pessoal? Sabe por quê? Porque se você não tiver satisfação pessoal no seu negócio, o primeiro dinheiro... Você vai construir uma empresa só pensando em vender. Aí você pega o dinheiro, com a taxa Selic estratosférica como está, aplica e vai morar no Caribe, amigo. Mas será que foi para isso? Aí, se você me permite, eu vou citar... A gente é um país cristão, né? E aí, será que Deus te abençoou até aqui? Será que não foi para você abençoar outras pessoas? Gerar emprego, ajudar as pessoas a conquistarem os sonhos delas também. O empresário é muito mais do que um cara que quer simplesmente pegar dinheiro e botar no bolso. Senão, no Brasil, não empreendia. Ele tem uma vocação que, a meu ver, muitas vezes é abençoada mesmo, para poder ajudar a gerar receita. Porque quem é que gera receita para o país? Se não o empresário e os trabalhadores, né? O governo só recebe, né? Só gasta. Então, assim, um ponto saudável e que te dê tesão para trabalhar segunda-feira, domingo no seu negócio, e que você esteja tirando o prolabore, ainda que você ainda não esteja tirando o que você merece por investimento, ok, mas calcule o ponto em que isso aqui vai manter minha empresa saudável crescendo, eu vou tirar a grana que eu acredito que eu mereço, né, que eu mereço e que me dá tesão de trabalhar, e o mercado consegue absorver. Se o mercado não consegue absorver, você tem que enxugar mais. Você pode estar um pouco inchado, está comprando mal, você tem que melhorar isso, né? Ou então, se o mercado absorve, e aí como é que eu descubro isso? Aí você tem que fazer cliente oculto, contratar uma pesquisa tipo com uma empresa júnior, para ver mais ou menos como é que está precificando, ver seus custos e poder marcar ali dentro da realidade. E pelo amor de Deus, em nome de Jesus, não vá diante do cliente e diga, olha, eu sou mais caro porque eu não vendo preço, eu vendo qualidade. Porque se fosse um francês, o francês olhava e disse, certo, e qual é a outra lorota que você vai? Porque eles são muito, né, o europeu e o... O brasileiro não é assim, o brasileiro, não, claro. Mas aqui na mente dele é somebody love. Ele já moveu você para o lado do somebody love, que é as pessoas que falam coisas evasivas que no final não querem dizer nada, tá? Defina a qualidade. Não, eu sou mais caro porque eu vou te entregar isso e isso. Pode ser que o cara não queira, ele diga assim, não, por esses 2.000 a mais, eu prefiro assumir o risco. Beleza. E é maravilhoso quando o cara fala isso rápido, porque você tira da frente o camarada que não é seu cliente. Perfeito. Não era para ser. Perfeito. Igor, para quem quiser te conhecer um pouquinho mais, de repente, fala um pouquinho da tua consultoria, para quem não sabe, né, o que é que o Igor contribui aí para integradores, enfim, para o mercado como um todo enquanto consultor. Claro. O que é que eu faço? Eu ajudo empresas, e aí aqui especificamente empresas da área de energia solar, a venderem mais, né, de forma mais lucrativa, a reduzirem seus ciclos de vendas, a serem mais produtivos no sentido de tirarem rapidamente, desenvolver metodologia para tirar rapidamente da frente gente que não vai comprar de você dentro do seu ciclo, né? Então é aumentar a produtividade de times de vendas. Mas eu sou sozinho, você pode... Eu posso atender você se você assumir um compromisso de que dentro daquele tempo nós vamos colocar a empresa para rodar. Então aí eu vou trabalhar mais em cima de pessoas, recrutamento e seleção, vou entrevistar gente, vou montar o time, vou mentorear gestor comercial, etc. Né? É assim que eu... Era justamente o que eu ia te perguntar, se existe um tamanho mínimo ali pro
ou até ideal, né? Que seria a tua persona, no caso. Se a tua persona é um cara que já opera, a empresa já tem um certo nível, uma quantidade X de funcionário, ou se vai do cara que está sozinho até o cara que tem 200 funcionários, se tem ali uma persona mais específica para ti hoje. O perfil de cliente ideal, né, ele envolve isso, né? Empresa que já tem um nível mínimo ali de estruturação, já tem pelo menos um gestor comercial e tem uma equipe de venda, seja ela mista ou 100% externa. Em qualquer lugar do Brasil, porque eu já atendi integrador aqui em Pernambuco, em Goiás, no sul do país, em Minas. Então isso é tranquilo. Eu tenho feito um trabalho agora muito bacana com o Sebrae do Rio Grande do Norte, né? Inclusive fica também o convite aí aos amigos para conhecer esse trabalho. É isso. Agora, para você que está começando, você pode também me acompanhar na minha nova rede social. Onde que o integrador te encontra hoje? Ele me encontra lá no @Igor Consultor. Bem facinho, Igor Consultor. E aí lá eu estou sempre compartilhando conteúdos práticos sobre vendas. Eu falo muito sobre venda B2B, então a venda onde você procura realmente o cliente, que é a empresa. Eu acho que vale muito a pena o integrador se dedicar mais a isso, estudar, ainda que ele ainda continue atendendo os clientes residenciais, ótimo. Mas é importante ele atentar para isso, porque pode ser que amanhã ele comece a fazer outras coisas, como, por exemplo, negociar contratos com o Mercado Livre e tal, e ele vai fazer isso num nível mais corporativo. Então, acho que é importante ele se desenvolver, ele descobrir como é que ele prospecta empresas, como é que ele chega no tomador de decisão, como é que ele lida com as objeções da prospecção, que são diferentes daquela pós-apresentação de proposta, que o gatekeeper, né, o secretário fica, não, é só por e-mail, não, seu fulano, como é que eu lido com isso? Como é que eu utilizo, por exemplo, a inteligência artificial para me ajudar na prospecção em alto volume, que é necessário para quem faz prospecção de empresas, utilizando LinkedIn, Google Maps, né? E aí fica o convite para quem quiser conhecer esse meu curso de prospecção profissional para integradores, que é voltado para estratégia, tática e o uso de tecnologias na prospecção de empresas. Show! Então fica aqui, a gente vai também deixar na descrição o @ do Igor, mas é muito fácil, eu não sei, inclusive, eu acho que ele deve ter comprado de alguém, porque como que estava disponível o @Igor Consultor? Incrível. Não tem outro Igor Consultor no Brasil. Rapaz, só para finalizar então, o meu perfil estava muito sujo, cara. Engajamento baixo, porque também eu não estava cuidando. E aí eu tomei a decisão de abrir um novo perfil quando eu retomei a consultoria agora. Que a consultoria mesmo existe desde final de 2017. Aí eu resolvi, né, retomar e aí eu abri lá o Igor Batista Consultor. E o que é que eu queria? Eu queria pegar a original e transferir para ele o nome. Mas não dá, porque quando você muda o nome no Instagram, ele bloqueia aquele @ original por tempo. Tipo 14 dias. Eu disse, cara, eu vou perder esse Igor Consultor, eu vou ficar louco e tal, mas eu vou arriscar. Aí testei, todo dia eu testava, aí pá, deu certo, eu consegui pegar o Igor Consultor e levar para o profissional, e o pessoal ficou, sou o Igor Batista, inclusive fechei só para uso pessoal, mas é incrível, cara, integrador e até fabricante continua me seguindo nesse sou o Igor Batista. Então, pelo amor de Deus, se eu sou o Igor Batista, é só para falar de política, de religião e futebol. É igual o meu perfil. Tem um perfil pessoal, a turma quer me ver lá tirando foto seminu na praia, enquanto a gente fala de energia solar, @Instituto Solar. Então, você quer me seguir, siga no lugar certo. Mas isso é a prova, cara, de como as pessoas gostam de se relacionar com gente, com pessoas, né? É verdade. Então, ok, eu sou o Igor Batista, se você é meu colega, ok, eu vou aceitar você me seguir lá, mas você só vai ver besteira. Ou para os amigos de infância, né? Ou até, é isso, ou não, até não é besteira, é coisa boa, mas coisa que não tem a ver com o trabalho. Agora, no Igor Consultor, você vai encontrar conteúdo que vai gerar valor para você, para o seu time. Fantástico. Igor, prazerzão bater esse papo contigo. Agradeço a quem nos acompanhou até aqui. Mais uma vez, reforçar a parceria dos nossos amigos da Soul Energy aqui com a gente, incentivando para que esse podcast, esse assunto chegue até você. E com aquela palavrinha final
para os amigos que estão nos acompanhando? A gente costuma dizer na área comercial que não existe crise que resista a boas vendas. E aí eu desdobro isso e digo, não existe crise em vendas que resista a uma boa estratégia de geração de demanda, que envolve o quê? Prospecção ativa e uso, né, com sabedoria do tráfego orgânico e pago. Então, fique atento a isso, se capacite, profissionalize, que eu tenho certeza que vai valer a pena. Fantástico. Não deixa de pagar teu pedágio, manda esse podcast para pelo menos 2 pessoas aí na lista do teu WhatsApp. Um grande abraço e a gente se vê no próximo episódio.